O Brasil é o 5º país do mundo em mortes por acidentes de trânsito. São 45 mil mortes por ano e alguns especialistas chegam a comparar a situação como uma espécie de epidemia que está assolando o país. A maior parte dos acidentes envolve motociclistas. Dados do Ministério da Saúde indicam que em 2013 os acidentes com motos resultaram em mais de 12 mil mortes, o que corresponde a 28% dos mortos no transporte terrestre. Em Santa Catarina não é diferente. Só no feriado do Dia do Trabalho foram 16 mortes em acidentes nas rodovias do estado. Este é o tema do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e pela TV Univale. Hoje comigo o acadêmico de jornalismo Lucas Rosa. Boa tarde, Lisa. Boa tarde a você de casa, ligado aqui no Viva Voz pela rádio e pela TV Univale. Lembrando que você pode e deve participar conosco através do nosso e-mail, vivavozunivale@hotmail.com. Tem também o Facebook, facebook.com/vivavozunivale e o Twitter, o @vivavozunivale. Para falar sobre trânsito, nós convidamos Davi Teixeira, instrutor do Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte, o SEST-Senat. Obrigada pela presença já, seu Davi. Bom, eu queria já começar perguntando, né? Bom, só no feriado, agora, dia 1º de maio, foram 16 mortes aqui em Santa Catarina por acidentes de trânsito. Na sua opinião, com esses dados tão alarmantes, por quê? Como é que nós chegamos a essa situação? Então, boa tarde, professora Lisa, boa tarde ao Lucas, né, e a todos aí do programa Viva Voz. Aqui, como instrutor de trânsito, né, e também representando o SEST-Senat, aqui da unidade de Itajaí. Bom, infelizmente, o trânsito mata e mata muito, né? E aí entra as pessoas que no trânsito que vêm a falecer na idade entre 20 e 34 anos. Uma idade totalmente produtiva, né? E aí, infelizmente, e muito a parte masculina, né? Eu creio, né, que é falta da direção defensiva. As pessoas não se dão conta que um veículo em uma velocidade de 100 km por hora percorre 27 metros por segundo. Isso é a lei da física, né? Não tem. E aí esse veículo nada mais é do que uma caixa de ferro parafusada e que dá aderência ao solo, são 4 pneus. E ele abusa dessa velocidade, usa de imprudência, de negligência, imperícia. Infelizmente, nós temos que falar de direção defensiva, trazer essa discussão para o dia a dia, para dentro de casa. Como a gente fala para, né, os pais, ou os tios que falam para os jovens, cuidado com droga, cuidado com doença DST, mas nós esquecemos muitas vezes de falar da direção defensiva. Nós temos que abrir os olhos dessa mocidade, né? Assim, quem anda de moto, eu sou um apaixonado por moto, mas como está se comportando em cima da moto? Porque as pessoas às vezes se transformam quando estão no carro, muda, porque o veículo é um objeto inerte, mas a partir do momento que eu estou no volante, ele pega minhas características, minha personalidade. Perfeito. Então, aí ele vai atuar, ele é um ser inanimado, mas a partir do momento que eu ligo a chave, né? Então, tudo aquela adrenalina que o jovem, às vezes, vai depositar no veículo, né? É a alma do motorista que vai para lá, né? A atitude de quem está... A característica. Legal. Então, nós temos que repensar, falar de educação de trânsito o tempo todo, trazer para a escola, né? O Código de Trânsito, ele é bem extenso aqui, ele tem as suas regras, as suas legislação, mas tudo vai de uma mudança de comportamento. Nós temos que ter essa atenção, é mudança de comportamento do dia a dia. E você fala aí, né, realmente morrem muitos aí no trânsito, você vê que aqui foram 16 vidas, né? Qual o custo, qual o preço, né? Qual o preço de uma vida, que não tem, né? Incalculável.
E no trânsito não sofre só aquele do acidente, é todo o entorno, né? Todos os familiares, tudo, né? Então nós temos que ter muito esse cuidado aí com a questão trânsito. Eu vou aproveitar, já que você falou, eu vou puxar esse gancho. Explica pra gente o que é o conceito da direção defensiva. Olha, direção defensiva é o modo de dirigir a fim de evitar acidente, apesar das condições adversas. As condições adversas, que seria de tempo, né? Chuva, cerrações, neblina, as condições adversas da via. Então, assim, todas umas condições adversas, o motorista tem esse direito de dirigir defensivamente, obedecer às sinalizações. Por isso que ela é colocada ao longo da via. Não é para simples efeitos, né? Está lá para deixar a rua mais bonita, tal, mas é para ser ali obedecida estas sinalizações que ali existem, né? Essas placas indicando as velocidades, placas de advertências, placas de regulamentações. Então nós temos esse direito, né? O dever, nós temos o direito de ter as vias planejadas da melhor forma possível e nós temos o dever de obedecer toda a sinalização. Com certeza isso diminuiria muito as questões dos acidentes. Então, direção defensiva é a modo de evitar acidente, embora o erro de outros. Então, vem uma série de situação. Independente de outro estar errado, você faz a sua independente. defensiva. Então, assim, aí nós temos que ter conhecimento, tá, Lucas? Conhecimento conhecimento do veículo, conhecimento da via. Nós temos que ter atenção. Como eu falei aqui, que um veículo a uma velocidade de 100 km por hora percorre 27 metros em apenas 1 segundo, olha, em 2 segundos ele já percorreu 54 metros, então não dá para tirar a atenção do volante o tempo todo. Então, dirigir parece uma coisa corriqueira, mas no ato ali de estar dirigindo, tem que ser atenção redobrada, porque tem muitos veículos hoje ocupando esse mesmo espaço da via pública, né? Agora, o senhor acredita que a maioria dos motoristas tem consciência deste conceito, sabe o que é direção defensiva? Olha, o problema, eu vejo assim, já está lá na formação, né? Pois um jovem, para ele tirar uma carteira de motorista, a primeira habilitação, ele tem que ter 18 anos completo, né? Ainda bem que hoje mudou de uns tempos atrás, então assim, ele tem que ter 18 anos completo, ele se dirige a um CFC, Centro de Formação de Condutores, e aí, primeira situação, ele vai passar pela psicóloga, né? E depois a junta médica, e depois ele retorna ao Detran para fazer as suas digitais. Mas então assim, ele pode ser eliminado lá no psicólogo ou na junta médica, né? E depois do médico, aí ele volta à autoescola e começa. Então, mas são 45 horas de aula teórica, né, e 20 ou 25 horas de aula prática, para quem não tem, as autoescolas que não tem simulador, são 25 horas de aula prática ali, seja para moto ou para o automóvel, onde é que ele começa a tirar a primeira habilitação. Então, dentro a moto, onde é que ele vai aprender a pilotar a moto? Apenas dentro de um quadrado, né, de um espaço, aí onde esse CFC, que é o Centro de Formação de Condutores, tem esse espaço para ali ele conduzir o veículo de 2 rodas, né? Sem trânsito. Sem trânsito, né? Então ali bem tranquilo. E depois ir para o automóvel também mais na área urbana. Não se vai para a via rural. Quando eu falo de via rural, não se vai para uma BR, né, que seriam rodovias federais, não vai por uma rodovia estadual, né? Claro, porque a autoescola também tem que preservar, né, a integridade tanto do seu instrutor que está ali, como também do aluno, né? Então, é bem complicado. Então, a partir desse momento que ele passa por essa bateria do teórico e depois ele passa pelo prático, lógico que é prestado exame, aqui no caso em Itajaí, né, na Ciretran. Ele passou isso, ele tem 1 ano de permissão para... Ele não tem uma carteira de motorista já, ele tem 1 ano de permissão que ele não vai poder ter multa gravíssima, né, que é de 7 pontos, nem de grave, que são 5 pontos, nem reincidência na média de 4 pontos.
Então, assim, mas este 1 ano, eu acho que ele tinha que ter consciência que ele teria que ter uma pessoa com certa habilidade e ir para as vias e com uma outra pessoa, embora a legislação não obrigue isso, que eu talvez acho que é uma falha da legislação. Okay. Tinha que fazer com que... Mas aí eles esquecem, infelizmente... Ganhou a carteira, pronto. Agora eu não quero nem saber mais do código. Sou livre agora, né? Mas... Isso. Tem esse pensamento, assim. E justamente, Lucas, ele toma assim, esta liberdade de achar que agora... Ele não precisa mais depender do horário do ônibus, ele não precisa mais depender de um terceiro, então ele usa esta liberdade, mas muitas vezes sem responsabilidade, né? Então, é bem complicado. Numa análise assim, Davi, o que são hoje as principais dificuldades encontradas no trânsito? Bom, assim, só para você ter uma ideia, o Brasil hoje já conta com mais de 84 milhões de veículos registrados. Quando eu falo assim, mais de 84 milhões para uma população de 200 milhões de habitantes, né, olha que nós já estamos quase a 2 por 1, né? Uhum. Daqui um pouquinho nós batemos nessa casa aí. Então, congestionamento, né? As nossas cidades não foram preparadas para tantos veículos. Vejam que aqui em Itajaí, nós temos mais de 150 mil veículos registrados para uma população de 200 mil habitantes. Então, essa dificuldade, assim, do congestionamento, muita gente no trânsito, e daí vem, eu não vou dizer a má formação, porque lá na autoescola, né, temos ótimas CFC aqui, que instrui. Só que, como eu falei anteriormente, a personalidade da pessoa muda quando ela sente isso que você falou, essa liberdade de que achar que agora eu posso me deslocar, agora eu posso estar em vários lugares ao mesmo tempo, daí isso usa de uma velocidade, em vez de usar da direção defensiva, né? Legal. E a gente vai ver, talvez aí na falação, a gente vai ver, o uso do celular no volante. Não pode, gente. Dirigir novamente eu falo, é um ato constante de atenção. Não dá para fazer de outra forma. Nós temos assim, então, são vários fatores dos acidentes, em especial, Lucas e professor Elisa, é a distância longitudinal, ou seja, é a distância de segmento do veículo da frente. Porque se você deixa uma certa distância do veículo da frente, qualquer observação que, se você estiver atento no trânsito, vê o veículo da frente fazer, você tem um espaço para uma direção defensiva. Claro. O problema é colar, é andar muito colado um atrás do outro. E aí tem toda essa diferença em pista seca, em pista molhada. Que piora um pouco mais. Que piora, à noite e tudo isso. Sim. Eu vou até aproveitar, então, desses pontos que você falou. Hoje em dia, qual que é a principal causa de acidente de trânsito? Qual a principal causa do acidente de trânsito? Bom, assim, depende. Uhum. Mas as mais frequentes hoje em dia, quais são? Por exemplo, assim, o álcool, ou então o celular, ou o sono, o cansaço. Hoje em dia, o que mais afeta esse ponto? Bom, são vários fatores, né? Agora, assim, a moto hoje é um fator, assim, que causa acidente. As pessoas se sentem, assim, numa certa liberdade. E o que eu vejo, o que eu estou percebendo, assim, nos motociclistas, é a situação de imprudência. Eles, às vezes, no trânsito, eles mesmos vão para uma área de risco entre um veículo e outro, que seria o quê? O corredor. Uhum. Isso é uma área de risco. Então, assim, eu para te dizer os fatores, eu posso dizer que imprudência. Imprudência seria excesso de velocidade, é um causador, né? O álcool, o uso indiscriminado do celular. Então, são vários fatores que vêm contribuir para esta questão de morte. Então, infelizmente, nesta madrugada, né, para triste notícia, um jovem nos deixou com 25 anos a um acidente com um veículo. Tudo indica que o excesso de velocidade, pela forma como ficou o veículo que bateu num poste,
é uma tragédia. Mas não é só ele que sofreu lá. A família em torno está toda sofrendo. A né? cidade toda fica impactada, né? Sim, todos os amigos e tudo, né? A gente vai fazer um intervalo, mas já voltamos a conversar com Davi Teixeira. O assunto hoje é trânsito. Muito bem, já estamos de volta. Esse é o Viva Voz aqui pela rádio, pela TV Univale. Hoje estamos falando sobre trânsito. Nosso convidado é o instrutor Davi Teixeira. Pois é. Você quer perguntar, Lucas? Eu volto, então, vamos lá. Davi, quente, assim, vai lá. Como é que estão, em questão de estatísticas, quais são, eu vi que você trouxe algumas aqui pra gente, quais são os principais dados agora do trânsito que a gente tem aí? Olha, eu tenho assim aqui um dado alarmante, né? É que de janeiro a dezembro de 2014, o seguro obrigatório dos veículos, né, a gente chama de DPVAT, ele indenizou 52.226 pessoas por causa de morte no trânsito. Isto mata mais do que uma guerra do Vietnã, né? Isso mata muito mais do que esses atentados à bomba que tem durante os últimos anos. Isso no ano no Brasil. Morre muito. Então, assim, só para você ter uma ideia, o Brasil tem uma despesa de 170 milhões de reais em atendimento ao local do acidente. Atendimento ao local. Caramba. Isso assim, porque qual o custo para sair assim, um SAMU, um corpo de bombeiro aqui do centro de Itajaí até uma BR-101 aqui, que dá em torno de uns 7, 8 quilômetros, dependendo do espaço onde ele vai até na BR-101. Qual o custo disso? Qual é o custo de botar um helicóptero, né, muitas vezes para resgatar essas pessoas que estão ali por causa do congestionamento? Então, qual é o custo? Isso, atendimento local. Chega a uma cifra de 10 bilhões ano a despesa da Receita Federal, do governo federal, com isso. Por quê, Davi? Lógico, agora você imagina, a pessoa está no trânsito, levou acidente, ela chega no hospital vitimada, passa por cirurgia, fica internada, volta para casa, né? E ainda recebe um auxílio, se ela tiver uma carteira assinada, tal, ela recebe o auxílio, né? Doença ali, né? Ela fica quanto tempo? E o Estado ainda vai pagar toda uma fisioterapia por quanto tempo, né? Até essa pessoa recuperar. Então, olha a cifra que se gasta em cima disso. Muito por causa de quê, Lucas? É justamente a imprudência, excesso de velocidade, a negligência, né, de não aceitar as coisas, né, corretas, sabe o que tinha que fazer e não fez. Então, esse é os termos, né? Imprudência, em principal, negligência e imperícia. Às vezes eu posso ter um veículo e ter uma perícia com ele, mas a partir do momento que eu mudo, que eu vou pegar um outro veículo, qual é a perícia que eu tenho isso? E já pego e achando que, como eu já sei dirigir há tantos anos, tenho domínio, e não é assim, né? Falta muito essa questão aí do conhecimento para a gente poder ser mais prudente no trânsito. Davi, eu queria voltar àquela questão da atmosfera, o clima que o trânsito tem gerando está gerando entre as pessoas. A gente observa muito claramente, de vez em quando eu me vejo envolvida naquela sensação de que existe realmente um clima de guerra no trânsito. E as pessoas estão nervosas, tem qualquer momento em que você vê congestionamentos, é muito fácil sair discussão. Então, a sensação de que as pessoas estão armadas, vamos dizer assim, e não existe uma cordialidade no trânsito, né? O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu digo assim, gentileza gera gentileza. Eu hoje, e aí eu peço para todos, né, ouvintes da rádio e da TV, por favor, exerça a sua arte da paciência. Eu digo que o trânsito hoje é exercer a paciência. Se você for para o trânsito e não for paciente, você vai se envolver no acidente. Pessoas irritadas e com raiva para ir para o trânsito, né, porque a raiva joga a inteligência pela janela. Então não dá. Eu sei que esse clima é porque todo mundo quer chegar e deu congestionamento. E é muito veículos, né, no mesmo espaço. Novamente eu falo, a nossa cidade não estavam preparadas para isso, porque infelizmente ficou para segundo e terceiro plano, aí talvez até mais, é o nosso transporte coletivo,
Então, usar de uma outra forma, né? E nós demos prioridade para o veículo, seja ele, né, de 4 rodas, de 2 rodas, porque nós buscamos essa mobilidade. O homem, tudo na vida está em movimento. A nossa vida é movimento. Então, assim, nós queremos esse movimento. Só que quando nós buscamos esta mobilidade de rapidez, hoje nós estamos numa encruzilhada. E aonde a professora fala aí que há uma irritação. Então, gente, trânsito não é local de discussão. Toda ação tem uma reação. Você não sabe quem é o outro que está ali. Todo mundo quer cumprir o seu horário, todo mundo tem os seus objetivos. Todo mundo, então, tem que usar da direção defensiva. E, acima de tudo, é essa distância longitudinal de um veículo do outro, não dá para andar colado. Então, qualquer batidinha no seu veículo é como ele fosse... Muitas pessoas acham que o carro é como se fosse a pele dele, bateu e já sai para a discussão. Então, são vários fatores que nós não devemos usar dessa atitude. Porque quando você discute no trânsito, ali você não vai resolver nada. E você só vai ter uma reação que você nunca sabe quem está do outro lado, né? É muito complicado hoje a questão do trânsito. Então, exerça, por favor, a arte da paciência. E vale ressaltar que se você está com pressa no trânsito, o carro do lado também está sofrendo o mesmo problema que você, né? Vale ressaltar esse ponto. Eu queria complementar agora com o curso de direção defensiva para mulheres, né? Como é que é esse curso? Pois é, o SESC Senat aí, acho que foi uma inovação até aqui na região, né? É o curso de direção defensiva para mulheres, né? Alguém há de me jogar uma pedra? Não. É porque tem um estereótipo, né? Que, mulher no trânsito e tal. Esse estereótipo, nós temos que quebrar ele. É porque é o seguinte, é essa situação que muitas vezes a mulher, ela não se sente segura para ir para o trânsito devido a essa agressividade que alguém já está olhando, mulher. Então, nós queremos mudar isso. Lá, então, nós temos aula teórica e também damos aula prática para tirar esse medo, porque todo mundo tem direitos iguais de ir para o trânsito. E é bom saber que tem algumas mulheres, e talvez até alguns homens também, a gente encontra mais, que ela sabe o seu limite. Eu posso tirar aqui pela minha esposa... Ela não gosta assim, muito de dirigir, e outra, ela diz, não, eu não vou para a BR, eu não vou para uma rodovia estadual, porque eu sei o meu limite, ela anda aqui dentro. Então, isso também é fantástico, a gente saber dos limites das pessoas. Mas ela tem um direito, se ela tem uma carteira de motorista, ela também tem esse direito, né, de estar no trânsito. E é isso que o SESC Senat tenta modificar, né? A gente está lançando uma semente e, lógico, daqui um pouco não vai impedir que vai ter homem e tudo, né? Para que também alguns que, por um motivo ou outro, criaram trauma, né? Você podia falar mais um pouco sobre as ações do SESC Senat? O que acontece nessa instituição? O SESC Senat, ele é uma empresa do Sistema S, né? Assim como temos o SENAI, que é da indústria, temos o SENAC, que é do comércio, tem o SESC Senat, que é do transporte, né? E aí, o nosso curso, nós damos curso na área de especialização do trânsito. Então, é o curso dentro do Código de Trânsito Brasileiro, na Resolução 68, que seria o curso especializado. Exemplo, né? A pessoa ela tem uma categoria D, porque assim, quando você entra na autoescola, você só pode tirar a primeira habilitação, a categoria A, ou B, ou A e B junto. Aí, lógico, conforme a Resolução 68, você vai ter que ter um tempo para mudar de categoria. Então, as pessoas que têm uma categoria D, um exemplo, mas ela, né, e o mercado está precisando assim, quero ser motorista de ônibus, mas não basta só ter a categoria D, ele tem que ter um curso especializado conforme a Resolução 68, esse curso é de 50 horas. Onde é que ele é? É ministrado pelo SESC Senat e... Claro, né, que nós estamos junto ao Detran de Florianópolis, né? Isso é homologado pelo Detran de Florianópolis. Então, assim, o Detran do Estado, né? Então, é em Florianópolis. Então, assim, nós damos esse curso que a gente chama curso especializado para quem quer conduzir um ônibus, curso especializado para escolares, curso especializado para condutores de veículo de emergência, ambulância, curso especializado para o transporte de produtos perigosos, que a gente chama de MOP, é movimentação e operação de produtos perigosos, né? Além, nós damos também direção defensiva na aula teórica, né? Tem empresas
tem empresas que mandam os seus funcionários, né? Isso é um curso de 8 horas, para o SESC Senat. E qual o nosso objetivo, né? Eu, como instrutor, é rever conceitos, mudança de hábito no trânsito, né? Então, para que ele venha olhar o trânsito de uma outra forma, e não como uma forma agressiva, porque todo mundo precisa desse espaço. E aí nós temos que ter, né, novamente, eu gosto muito dessa palavra, né? A paciência de estarmos no trânsito, né? Porque todos têm os seus objetivos ali, né? Eu queria complementar aqui a ideia de como é que tá os novos motoristas. Eles, na sua forma, como você avalia os motoristas que estão se formando agora? Às vezes nem são, né, tão jovens, pegou a carteira um pouco mais tarde também, mas como é que você avalia os novos motoristas agora? Pois bem, como eu falei, assim, depois da implantação do Código de Trânsito, né, esse código é da Lei 9.503 de 1997 e começou a valer a partir do dia 22 de janeiro de 1998, né? Então, com a inovação do Código de Trânsito, hoje é muito mais exigido para uma primeira habilitação. O problema, Lucas, normalmente eu falo, ali dentro do CFC, eu creio que toda a apostila, toda a legislação é falada. O problema está quando ele está fora, a personalidade de cada pessoa, né? Mas eu vejo, assim, que tem em todas as classes, tem gente boa, assim, né, que quer dirigir defensivamente, e tem outros que um pouco que abusam. Aí usam álcool, usam o celular, né, e fazem essas imprudências, né? Então, assim, mas nós vimos que essa questão dessas indenizações de vítima, tá? Parabenizar as mulheres, porque foram só 25% das indenizações, né? Apesar de ser muito, foram mulheres. E, para a tristeza de nós homens, 75% dessa indenização foi homem, né? Que loucura. E morre muito homem, por uma questão simples, imprudência e negligência no trânsito, né? Então, cuidado, né? Nós temos que dirigir defensivamente em todos os momentos, né? A gente vai ter que terminar, nosso tempo já terminou. A gente quer agradecer a sua presença. Conversamos com o Davi Teixeira, que é instrutor do SESC Senat. Fácil de achar a página do SESC Senat, né, seu Davi? Sim, é bem tranquilo. Nós também temos no Face, né? SESC Senat, temos no Face. Fica onde aqui em Itajaí? O SESC Senat hoje está localizado na BR-101, quilômetro 116,8, que seria o conhecido posto Santa Rosa. Ok. Lá do posto Dalsócio Santa Rosa, né? Nós temos a unidade D, também temos umas tratativas até de melhorar, porque Itajaí merece uma outra unidade melhor. E aí nós temos, né, o nosso telefone aqui, se alguém precisar para qualquer contato, 3346 1556, né? 3346 1556. E também nós já me boto à disposição aqui para a Univale, né, a rádio e para a TV, e para qualquer uma eventualidade que a gente possa, né, estar colaborando com um trânsito mais seguro. Com certeza é uma paixão que eu tenho da gente salvar vidas, né? E aí salvar é com educação, né? Obrigada, seu Davi. A gente vai pôr todos os contatos no blog e no Face, né, Lucas? É isso aí, siga a gente lá nas nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia. Esse foi mais um Viva Voz. Suas ideias em alto e bom som.